Olá, como vão? Agora que já me conhecem, acho que dispensa apresentações. Como vocês já é de conhecimento de muitos, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica 2. Esta disciplina que está se iniciando nesta semana. Espero que a gente possa também, assim como fizemos na disciplina que se encerrou, a gente possa ter uma relação harmoniosa, a gente possa trocar experiências, a gente possa construir um conhecimento de modo colaborativo. Espero que possam contar comigo, contar com os tutores presenciais e à distância, e que juntos a gente possa, no final, ter produzido algo bastante interessante, que a gente possa ter aprendido, que a gente possa ter ensinado, enfim, que a gente possa ter construído um conhecimento coletivo, que é a proposta nossa. Para essa primeira aula, no caso, nós iremos discutir um pouco a respeito dessa ciência que foi completamente construída dentro de um modo positivista de pensar e de produzir conhecimento. Sugiro a vocês que possam resgatar a primeira videoaula apresentada por mim na disciplina de ensino e aprendizagem que nós terminamos agora, porque lá na primeira parte e na segunda parte nós fazemos uma discussão muito interessante que vai complementar esta discussão que nós vamos fazer nesta videoaula. Bem, para falarmos de conhecimento científico, precisamos pensar na questão da importância do conhecimento para uma sociedade. E como já discutimos em outros momentos, o conhecimento ele está presente na sociedade desde a sua construção. Então, desde que se começou a pensar em uma civilização humana, este conhecimento foi sendo construído, produzido e foi sendo transmitido ao longo das gerações. Existem diferentes tipos de conhecimentos, como também já abordamos, mas nós estamos aqui para tratar de um tipo específico, que é o conhecimento científico. Conhecimento científico este que tem algumas características peculiares e particulares, como por exemplo, o conhecimento científico é sempre produzido dentro de um método que tem um rigor, que tem etapas, que é feito num processo que muitas vezes conta dentro dessas etapas com a observação, conta com a experimentação, conta com a reflexão, análises, testes, retestes, conta com uma série de procedimentos que são desenvolvidos para que no final a gente possa validar ou a gente possa recusar hipóteses ou ainda a gente possa encontrar erros e esses erros possam nos apontar para outros caminhos dentro dessa pesquisa que estamos desenvolvendo. Além disso, o conhecimento científico ele é produzido então socialmente, por um corpo de pessoas que geralmente estão envolvidas com isso na academia, nas áreas de produção desse conhecimento, e ele é validado também socialmente, ou seja, os pares nos avaliam quando a gente produz um determinado tipo de conhecimento. Esse conhecimento ele é validado nos congressos, nos eventos, nos periódicos, quando submetemos nossos artigos, e quando aceito, significa que esse conhecimento está sendo validado. Quanto mais se aplica esse conhecimento, quanto mais se estuda, quanto mais se referencia esse conhecimento nosso, significa que mais validação nós estamos tendo desse conhecimento. Mas esse conhecimento científico que nós temos hoje, esse modo de pensar a ciência que nós temos hoje, ele é muito fundamentado dentro do pensamento positivista. Positivismo este que surgiu lá atrás, há alguns séculos atrás, basicamente no início do século XVI, quando a gente tem a questão da revolução científica. Então, naquele momento que a gente sai da Idade Média, da Idade das Trevas, como já foi dito, e a gente vem para a Idade
do Iluminismo, no caso, né, a Idade Moderna, nós começamos a questionar o modo de construção do conhecimento, começamos a pensar esse modo de construção do conhecimento de outras formas, e aí a gente destaca lá nesses séculos XVI, XVII, XVIII, a gente pode destacar alguns principais teóricos, cientistas, epistemólogos, como por exemplo Bacon, Descartes, Galileu Galilei, Isaac Newton, alguns nomes que são referências quando a gente pensa na construção dessa ciência moderna. Então eles começaram a pensar no modo de produzir a ciência. Bacon foi o responsável por elaborar o famoso método científico. Mas lá no início do século XIX, no caso, um cara lá na França, um cara chamado Auguste Comte, foi o responsável por organizar as ideias e de fato lançar o que se chama hoje de positivismo. Então esse positivismo, no caso, no pensamento de Auguste Comte, ele diz que a sociedade, ao longo dessa construção desse conhecimento, ela vai passando por etapas que ele denominou de estágios. Para ele são 3 estágios, no caso, que nós teríamos. O primeiro estágio se caracteriza como um conhecimento teológico, um conhecimento que era baseado muito na ênfase aos deuses, na ênfase às questões místicas. Então, nesse caso, a sociedade, sempre que não tinha respostas, se recorria aos deuses para as explicações que não poderiam ser feitas de outro modo. Então, esse é um momento da gente ter uma ênfase no conhecimento religioso. Passado um pouco isso, a sociedade foi evoluindo, né, do politeísmo passou para o monoteísmo, ou seja, de vários deuses foi passando para um único Deus. E com esta evolução, nós chegamos na fase do conhecimento metafísico, que é um conhecimento abstrato, mas que busca muito se distanciar das explicações teológicas. É um conhecimento que ainda está muito próximo ao teológico, mas ele descarta as questões divinas, descarta as explicações baseadas nesse viés. A sociedade continua evoluindo, continua a produzir conhecimento, e eis que para Auguste Comte nós chegamos na fase do conhecimento positivo, que para ele o conhecimento positivo é o único conhecimento verdadeiro. É aquele conhecimento empírico, passível de verificação e que nos trazia as verdades absolutas. E esse conhecimento, para ele, se traduz no conhecimento científico. Então, o conhecimento científico pensado no viés positivista, ele está relacionado com buscar as verdades e revelar estas verdades absolutas. Verdades que passam a ser inquestionáveis através da explicação da ciência. Pensando assim, a ciência que nós temos hoje, ela foi muito fundamentada neste modo de produção positivista, que se baseia muito na questão da observação criteriosa, desprovida de teoria, que se baseia muito na experimentação. Primeiro se observa, se formula hipóteses e depois você vai experimentar para ver se você valida ou invalida estas hipóteses. É um conhecimento, no caso, que é muito baseado na observação, na experimentação e na produção de verdades. Leis, teorias que muitas vezes seriam inquestionáveis. Só que a gente não pode pensar que a ciência, até hoje, ela é construída dessa maneira. Porque já ainda no século XIX, surgiram vários epistemólogos que questionaram esse modo de produção desse conhecimento. Alguns deles, por exemplo, Popper, Lakatos, Kuhn, Feyerabend, foram expressões que questionaram principalmente esse modo de pensar a ciência dentro desse método científico rígido,
E a partir destes epistemólogos, dessas discussões que foram feitas, é que hoje a gente tem um pensamento que leva à construção do conhecimento por vários caminhos. Então diz que esse conhecimento científico ele pode ser produzido por diferentes caminhos, considerando o erro, considerando uma observação já carregada de teoria, considerando que esse conhecimento não é produzido unicamente de um modo linear, que ele tem rupturas, que tem mudanças de paradigmas no caso. E a partir de então é que a gente tem um conhecimento científico que possa ser então questionado. A partir de então, a gente tem um conhecimento científico que já não nos traz mais verdades absolutas, mas que nos traz verdades que hoje são consideradas como verdades, mas pode ser que amanhã não sejam mais verdades. Deste modo, é importante a gente saber que o modo como a gente produz o conhecimento hoje, ele ainda está muito impregnado deste pensamento positivista. No entanto, há outras formas de se produzir este conhecimento científico que hoje são socialmente aceitas, que hoje são validadas. E é aí que entra a discussão do modo de produzir conhecimento dentro da biologia, que hoje já é tida como uma ciência única, que conseguiu se validar dentro dessa ciência mecanicista. E a gente insere também o modo de produção de conhecimento, por exemplo, nas ciências sociais, onde nós encontramos a educação. Então, o modo de produzir conhecimento científico na educação utiliza alguns métodos que na produção do conhecimento dentro da área básica da biologia não são utilizáveis. Mas nem por isso nós podemos descartar este conhecimento produzido na educação e dizer que não se trata de um conhecimento científico. Então a vantagem que nós temos hoje, neste momento de construção de conhecimento, é que áreas diferentes já aceitam diferentes métodos e já entendem que, apesar de não serem construídos num único método científico, todas as áreas estão conseguindo construir um conhecimento científico. Todas as áreas envolvidas nesse processo. Então, nesta disciplina, nós vamos tentar discutir um pouco essa produção desse conhecimento científico na biologia, ou seja, como que a gente faz pesquisa na biologia e a produção do conhecimento científico na educação, como que nós podemos fazer pesquisas na educação. A ideia é que vocês possam compreender muito bem essas questões, para que depois vocês possam pensar nos seus projetos de pesquisa que deverão resultar no trabalho de conclusão de curso que vocês vão apresentar no final do curso. Associado a isso, a ideia é que de fato também vocês possam compreender, então, independente de TCC ou não, mas vocês possam compreender o modo de construção do conhecimento científico dentro dessa disciplina de metodologia científica. Obrigado pela atenção e até breve.